O que é um pé na bunda, a falência de um banco internacional e crianças sendo usadas como cobaia têm em comum? Todos eles foram profetizados. E as pessoas envolvidas, a partir das suas crenças, fizeram com que as coisas acontecessem exatamente como imaginado. Elas atraíram para si os resultados que acreditavam. Mas afinal, como as suas crenças e o poder da sua mente influenciaram suas vidas e o mundo ao seu redor? Os pensamentos mudaram a realidade? A resposta é sim e não. E o que a psicologia tem a dizer sobre isso vai te surpreender. Mas vamos se apresentar. Salve, salve! Eu sou o Fábio Chan. E eu sou o Guilherme Afonso. E esse aqui é o Além do Consultório, essa parceria entre os dois psicólogos clínicos que tem como objetivo no programa de hoje explorar 3 profecias. A primeira profecia será o pé na bunda, a segunda a falência e a terceira o experimento. E como elas têm tudo a ver com a lei da atração e as crenças das pessoas. E para entender tudo isso daqui, uma pergunta precisa ser respondida primeiro. Você acredita que tigres vestem pijamas? Provavelmente você respondeu que não, mesmo que jamais tenha até pensado sobre essa situação aqui. Se você vive numa cidade grande, como eu e o Fábio, provavelmente você nunca tenha presenciado um tigre se preparando para dormir. Mas afinal de contas, da onde veio essa sua resposta tão automática para a pergunta? Bem, das suas crenças a respeito de como o mundo funciona, ou pelo menos deveria funcionar. A maneira como a gente enxerga o mundo é influenciada pelas nossas crenças, pelos nossos valores, pelas nossas perspectivas pessoais. Por exemplo, 2 pessoas podem passar pela mesma experiência, mas ter interpretações muito diferentes sobre o mesmo evento. Quem nunca num relacionamento, teve um conflito ali interpessoal e cada um dos lados ali tinha a sua percepção sobre o que estava acontecendo, sua interpretação sobre o que estava acontecendo. Ou numa situação de trânsito, achou que estava com a razão diante de uma determinada situação e provavelmente a outra pessoa também acreditava que tinha razão. E na própria política, as eleições aí que passaram, cada um tinha uma interpretação muito diferente do que estava acontecendo, mesmo sendo o mesmo evento ali acontecendo, mas as interpretações muito diferentes. E no final das contas, qual é a origem dessas diferentes interpretações? Bem, a psicologia tem uma resposta. E uma das figuras icônicas da psicologia é o Aaron Beck. Ele é alguém que popularizou o conceito crença dentro da psicologia, inclusive para além da psicologia, para o próprio senso comum aqui. Ele, inclusive, é o grande autor da terapia cognitiva, conhecida por muita gente, Afonso, como a tal da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental. E para a terapia cognitivo-comportamental, as crenças acabam sendo conceitos generalizados e automáticos que acabamos desenvolvendo sobre quem nós somos, quem os outros são e também sobre o mundo, sobre a realidade que estamos inseridos. E uma metáfora boa para a gente entender crenças é imaginar que elas são como óculos, como lentes que a gente usa e acaba a partir delas interpretando os eventos, a realidade, interpretando o que está à nossa volta. E esses óculos, essas crenças, elas são baseadas aqui no que, na verdade? Elas são baseadas na nossa história de vida, elas são baseadas na nossa educação, são baseadas na nossa cultura, na qual fazemos parte. E na maior parte do tempo, a gente mal se dá conta das nossas crenças. Assim como pessoas que usam óculos, elas também, assim como eu e o Fábio, a gente não se dá conta de que estamos com os nossos óculos. Dessa mesma forma, a gente também acaba não percebendo a influência das crenças no nosso dia a dia. Pois é, a gente não percebe os óculos que usamos para interpretar o mundo, para enxergar o mundo, ou seja, as nossas crenças. E a primeira profecia, bem, ela tem tudo a ver com isso. O pé na bunda. Tudo começa com o nascimento de um menino. O nome dele é José. Só que a família sempre chamou ele de Zé. Nós percebemos uma família mais desestruturada durante o cuidado dele, pai e mãe tendo que trabalhar bastante, muitos irmãos, todos muito ocupados, um cuidando do outro quando era possível. Inevitavelmente, nosso Zé vai desenvolvendo uma certa crença de desamor, dadas as brincadeiras que os irmãos e os colegas faziam com ele e que muitas vezes também ele se sentia excluído por ser
ser o mais novinho da família. Depois de tantos anos você passando dentro desse ambiente aqui de desafeto, de desamor, de desamparo aqui e com outras experiências aversivas dentro dos seus relacionamentos, bem, um autoconceito começa a crescer e ganhar cada vez mais espaço. Uma crença a respeito de si mesmo. E aí, pensamentos e ideias começam a surgir no Zé, como eu com certeza vou ficar sozinho, eu não sou atraente, eu serei rejeitado. Bem, tem um monte desses pensamentos que podem passar, a gente vai deixar uma lista aqui para vocês. E aí chegamos no ponto alto da nossa profecia. Nosso Zé conhece o amor da sua vida, Mariazinha, linda, menina moça, pela qual o Zé deixa arriado seus 4 pneus. Entretanto, Zé acaba levando consigo suas crenças desenvolvidas na infância. Crenças que são lentes pelas quais ele enxerga e interpreta os eventos do relacionamento com Mariazinha. E uma dessas crenças que ele desenvolveu foi de que ele não era atraente. Uma vez que ele não é atraente, ele acha que tem alguma coisa de errado com ele, ele começa a sentir uma certa insegurança dentro dessa relação. Para dar conta dessa insegurança, ele começa então a acusar Mariazinha de: você não tá me dando amor suficiente, você olha mais pros outros, por que você não fica perto de mim? Se você sai com outra pessoa, mas você deveria sair comigo. Ciúmes e cobranças. Outra lente pela qual ele acaba interpretando a realidade do relacionamento dele com Mariazinha é de que ele vai acabar sozinho. Então ele acaba se distanciando de Mariazinha, evitando se abrir, falar dos seus sentimentos ou até passar muito tempo com ela, uma forma de tentar se proteger da iminente rejeição do término. Afinal de contas, a outra crença dele era que eu serei rejeitado. E bem, como assim eu vou ser rejeitado? Eu fiz tudo direitinho, eu fiz a minha parte, você que não tá fazendo a sua parte, você que tá desrespeitando. E aí ele começa a sentir o quê? Indignado, injusto com isso. E aí começam a vir comportamentos de agressividade em relação aqui a Mariazinha. Tendo falas ríspidas aqui com ela, aumentando muitos conflitos interpessoais dentro do relacionamento. Você já sacou onde essa profecia aqui vai dar, né? Com esse tipo de comportamento do Zé, como você acha que a Mariazinha tá se sentindo? Certamente ficar junto com ele não é o maior desejo da vida dela nesse momento. E é aqui que os maiores medos do Zé viram realidade. Mariazinha termina com ele. Pronto. Temos um belo exemplo de uma profecia autorrealizadora. Perceba que os eventos do relacionamento entre o Zé e a Mariazinha são interpretados e enxergados através das lentes das crenças de desamor do Zé, levando ele a ter reações a partir dessas crenças, que inevitavelmente têm consequências. E o que a história do Zé tem a ver com um dos maiores colapsos bancários dos últimos tempos? E nossa profecia começa com o Banco do Vale do Silício, que fica ali na Califórnia, bastante famosa por ter várias empresas de tecnologia e startups. O que acontece é que por volta do começo do ano de 2023, os Estados Unidos começam a aumentar suas taxas de juros. E esse banco estava investindo em títulos que foram muito depreciados por conta dessa atitude do governo com o aumento da taxa de juros. E as consultorias, observando um certo risco dentro do banco por conta da depreciação dos papéis, emitiram um alerta para os seus clientes, que ficaram aterrorizadas, fazendo uma corrida até o banco para retirar os seus fundos antes que o banco viesse a falir. O grande problema é que se não tivesse tido essa corrida aos bancos para retirar os fundos, o banco tinha uma chance de se recuperar. Entretanto, como todo mundo foi tirar o dinheiro ao mesmo tempo, o banco teve que vender os papéis no prejuízo e ele acabou não tendo liquidez suficiente para cobrir o dinheiro de todos os correntistas. Tanto que ele teve que abrir falência e o Estado americano teve que também dar uma segurança para os correntistas, porque senão isso poderia contaminar vários outros bancos nos Estados Unidos. E esse aqui é o exemplo perfeito de uma profecia autorrealizável, que é quando um sujeito, ao acreditar em algum resultado, acaba contribuindo para que ele ocorra sem perceber que a sua influência acabou contribuindo no próprio processo. E esse fenômeno foi nomeado pelo sociólogo Robert Merton. Ele percebeu que quando se
espalha o boato de que um banco está em dificuldade, seus correntistas correm para tirar os valores dali, o que acaba contribuindo para que, de fato, o banco venha à falência. Segundo Merton, a profecia autorealizadora, inicialmente ela é uma percepção falsa ou distorcida da situação em si. Entretanto, como ela influencia no comportamento das pessoas, bem, a tal situação acaba se tornando verdadeira, porque a pessoa acaba contribuindo sem perceber. Viu como tem tudo a ver com a história do nosso Zezinho ali na sua relação com Mariazinha? Ele enxergava os eventos do relacionamento através das lentes das suas crenças de desamor e ele tinha várias reações a partir disso. O distanciamento, os ciúmes, as cobranças, por exemplo. E isso acabou contribuindo, sem que ele percebesse, para o que ele mais temia, por infelizmente o resultado do término do relacionamento dele com a Mariazinha, e tornando verdadeiro tudo aquilo que ele imaginava que ia acontecer. Já na profecia do banco, as consultorias recomendaram para os seus clientes retirarem o dinheiro porque elas tinham uma crença de que o banco não ia bem das pernas, que alguma coisa ruim iria acontecer. Bem, isso acabou influenciando no comportamento das pessoas envolvidas e inclusive no resultado final, a própria falência do banco. Olha como eles atraíram o resultado que eles imaginaram. Aqui a gente tem um exemplo da lei da atração, de como o universo responde aos nossos pensamentos, não é? E sabe também o que a gente tá querendo atrair aqui? O seu like, o seu joinha, porque isso aqui colabora demais com o nosso projeto aqui, né? Colabora muito aqui com o nosso esforço e, inclusive, quando a gente vê o seu comentário, o seu joinha, isso vai gerando uma crença em nós. Uma crença o quê, né, Afonso? Uma crença de que a gente pode contribuir para que as pessoas façam melhores escolhas e se aproximem de uma vida que vale a pena. E com a sua inscrição, você faz parte dessa comunidade. Tá, a gente já entendeu que a partir das crenças que a gente tem sobre o mundo ou sobre nós mesmos, a gente consegue atrair algumas coisas para nós. Mas, será que dá para atrair coisa para os outros? Bem, e para responder isso, precisamos da nossa terceira profecia, que tem criancinhas usadas como cobaias e chamamos ela de O Experimento. E voltemos no tempo, em 1968, onde criancinhas de uma escola primária foram submetidas a um estudo. 2 pesquisadores aqui fizeram um teste de QI sobre essas crianças e então, eles reúnem os professores dessa escola primária e informam que 20% dessas crianças tiraram notas excelentes em seus testes de QI e que, inclusive, muito provavelmente eles iriam maravilhosamente bem comparado com seus colegas, obtendo resultados acadêmicos e notas muito melhores do que eles naquele ano. Mas presta atenção nesse detalhe. O nome dessas crianças foi informado apenas para os professores e não para as próprias crianças. As crianças não sabiam disso. Passado todo o ano letivo, as crianças foram submetidas ao mesmo teste de QI e que se observou um resultado muito interessante. Observou-se que aquelas mesmas crianças que tiveram seus nomes informadas para os professores, aqueles 20% das crianças tiveram notas, tiveram uma performance muito melhor, significativamente muito mais alta que seus colegas. E aqui vem um grande lance dessas cobaias aqui. Sabe por quê? Os tais pesquisadores, eles mentiram para os professores a respeito do desempenho inicial daquele primeiro teste. Na verdade, aqueles alunos não tiveram desempenho melhor. Na verdade, eles simplesmente escolheram 20% aleatoriamente e deram nome para os professores. Então, o que raios aconteceu para que essas crianças tivessem, já que elas foram escolhidas aleatoriamente, tivessem um desempenho tão melhor do que as demais? Os pesquisadores acabaram concluindo que, ao informar os professores que essas crianças tinham capacidades acima da média, isso interferiu nas crenças, nas lentes pelas quais os professores enxergavam esses alunos, fazendo com que eles tivessem mudanças nos seus comportamentos, se tornando mais encorajadores, simpáticos e participativos e interessados na educação desses alunos. Isso acabou criando um clima de cumplicidade, de entusiasmo, de confiança que acabou influenciando positivamente
no desempenho dos alunos. Percebe como aqui as expectativas, as crenças, as lentes dos óculos pelas quais os professores enxergaram seus alunos, de fato, mudou a realidade daquela situação de sala de aula e, portanto, teve consequências? E o conceito da profecia atualizadora também pode ser identificado por aí como efeito Pigmalion ou efeito Rosenthal, que é o sobrenome de um dos pesquisadores que fez o estudo que a gente comentou aqui em cima. Comentou aqui em cima é ótimo. Aqui em cima é foda, mas tá tudo bem. E você, se lembra, lá no começo do programa, quando a gente se pergunta, e aí, os nossos pensamentos podem de fato alterar a realidade? Tal da lei da atração realmente consegue atrair as coisas que a gente pode estar imaginando aqui? Bom, eu espero que neste momento já tenha ficado bem claro que não, né? Não tem nada a ver com energia, com vibrações ou algo do gênero, muito menos com o universo, e sim com psicologia aplicada e sociologia prática. Como vocês perceberam, a maneira como a gente vai interpretando os eventos, bem, vai gerando algumas reações em nós. E esses eventos são interpretados a partir das nossas crenças. Uma vez que essas reações que a gente dá para o ambiente, bem, o mundo também vai respondendo aos nossos comportamentos, aquilo que a gente deixou ali sendo influenciado pelas nossas crenças. E é importante dizer que o problema não está nem nas vibrações que você está mandando para o universo, e muito menos nas crenças que você tem. A grande questão é em como você se relaciona com as suas crenças, como você se relaciona com essas interpretações a partir dessas lentes dos óculos que você veste. Dependendo de como você se relaciona com elas, você pode ter um espaço de escolha. Você pode decidir o que quer fazer, desde Zé podendo escolher algo diferente, desde os professores passando pelos correntistas do banco. Todos poderiam ter opções de reagir diferente, de responder diferente, mesmo que essas crenças tivessem passado pelas suas cabeças. Sendo assim, acabamos enxergando o mundo não como ele é, mas sim como nós somos a partir das nossas crenças. E para terminar, lembra que lá no início a gente falou sobre o Beck, o criador da terapia cognitiva comportamental? Ele tem uma frase que cabe bem aqui. Ao corrigirmos crenças equivocadas, podemos minimizar reações exageradas. Sob o ponto de vista da terapia de aceitação e compromisso, ao invés do termo corrigir, nós colocaríamos algo como, ao se relacionar de maneira mais flexível com as nossas crenças, podemos ter reações que tenham mais sintonia com a vida que vale a pena. Se você quer saber um pouco mais de como as crenças a respeito de si mesmo podem estar influenciando nas suas escolhas, bem, a gente fez um programa sobre isso, a síndrome do impostor. E se você quer ver mais um programa de como a gente está distorcendo a sua realidade, bem, a gente fez um programa sobre isso, de como as redes sociais distorcem a sua realidade. Muito obrigado por ter acompanhado a gente até aqui. Tchau, tchau. Beijo. E se você é fã da Lei da Atração, por favor, pega leve nos comentários aqui, tá bom?